Olá, seja muito bem-vindo a mais um episódio do Papo em Alta, o podcast do Papo Imobiliário. Meu nome é Michel e vamos juntos nessa conversa. De uma maneira dinâmica e de fácil compreensão, vamos falar sobre as últimas notícias do mercado imobiliário, então ajuste os seus fones de ouvido, pegue o seu café e vamos às notícias. Hoje a nossa conversa começa falando sobre o segmento de consórcios imobiliários. Vamos discutir os índices de maio e as inovações que prometem dar um up na indústria da construção. E o nosso papo finaliza com dicas para você curtir o seu fim de semana e, claro, aproveitar o merecido descanso. Vamos juntos? Ficando por aqui, o que você vai ouvir? Cresce o uso do Fundo de Garantia em consórcios de imóveis, o IGPM de maio, a grande procura por locação nas áreas atingidas pelas enchentes no Rio Grande do Sul, aluguel de temporada com as festas em junho, inovação na construção, as casas modulares, a oscilação da confiança no setor da construção, a falta de mão de obra qualificada também afeta a construção civil, geração Z e a compra de imóveis. Novas tendências imobiliárias em São Paulo, as ruas mais caras do mundo, enigma das pirâmides, o mistério revelado. Concorrente do financiamento. O uso do Fundo de Garantia em consórcios imobiliários no Brasil superou 200 milhões em 2023, alcançando mais de 205 milhões de reais, segundo a Associação Brasileira de Administradoras de Consórcios. Este montante foi distribuído para amortização de saldo devedor, 45%, aquisição de imóveis prontos, 40,7%, liquidação de contrato, 8,8% e compra de moradias em construção, 5,4%. No ano passado, o setor de consórcios de imóveis cresceu 33%, totalizando 141,53 bilhões de reais. Para aqueles que dependem do aluguel, o Índice Geral de Preços, mercado mais conhecido como IGPM, teve uma variação de 0,89% em maio, acelerando em relação ao 0,31% de abril. No ano, o índice acumula alta de 0,28%, mas registra queda de 0,34% nos últimos 12 meses. Em maio de 2023, o IGPM apresentou uma taxa de menos 1,84% no mês e, no período mencionado, uma queda acumulada de 4,47% em 12 meses. E falando em locação, os alagamentos em Porto Alegre e Canoas elevaram a procura por imóveis para locação em 30%, segundo imobiliárias locais. Moradores buscam imóveis em áreas que não foram afetadas pelas enchentes. A faixa de preço mais procurada é entre R$ 1.000 e R$ 2.000. Devido à escassez, imóveis à venda estão sendo convertidos para aluguel de temporada. A demanda inclui pessoas cujas casas estão debaixo d'água ou que estão sem água e luz. A época das festas juninas chegou e o aluguel por temporada também. O mês de junho está movimentando o mercado. Com o São João se aproximando, a demanda por hospedagem em Pernambuco cresce, impulsionando o setor hoteleiro e de aluguel por temporada. A Secretaria de Turismo de Pernambuco relata que em 2023, a ocupação hoteleira nos principais polos alcançou cerca de 95,5%, com destaques para Caruaru, Bezerros, Limoeiro e Santa Cruz do Capibaribe, que atingiram 100% de ocupação. Quase 18 metros quadrados e prontas em 4 horas. Como são as casas modulares que vão para o Rio Grande do Sul? Um carregamento de 100 casas modulares chegou ao aeroporto de Guarulhos, em São Paulo, destinado às vítimas das enchentes no Rio Grande do Sul. Doadas pela Acnur, as unidades serão montadas em Porto Alegre, proporcionando moradia temporária. Cada casa, com cerca de 18 metros quadrados, é feita de aço leve e pode resistir a ventos de até 65 km por hora. Equipadas com energia solar, as casas modulares podem ser erguidas em 6 horas por uma equipe de 4 pessoas. E não apenas no Brasil, as casas modulares surgiram como a solução para a crise habitacional em Portugal, oferecendo rapidez e eficiência da construção. No entanto, desafios como infraestrutura, capacitação profissional e regulamentações ainda persistem. Especialistas destacam a necessidade de superar preconceitos históricos e investir na industrialização da construção. Apesar da resistência inicial, a popularidade das casas modulares está em ascensão, com mais empresas adotando esse modelo construtivo para enfrentar a crise habitacional.
E no outro continente, o governo chinês anunciou a compra direta de casas e apartamentos vazios para conter a crise imobiliária. O Banco Central da China disponibilizou mais de 41 bilhões de dólares em crédito com juros baixos para facilitar a aquisição de imóveis encalhados. Em março, havia 748 milhões de metros quadrados de imóveis não vendidos. Os preços das casas novas e existentes caíram significativamente em abril. O governo usará os imóveis comprados para oferecer habitação a preços mais acessíveis. Ainda sobre a construção, a confiança no setor da construção voltou a subir após 2 meses seguidos de queda, atingindo 96,4 pontos em maio, segundo a Fundação Getúlio Vargas, FGV. A recuperação indica uma retomada esperada, mesmo diante da tragédia ambiental do Rio Grande do Sul. No entanto, uma sondagem da CNI com o apoio da CEBIC revela que a maior preocupação dos empresários da construção civil no primeiro trimestre de 2024 foi a falta de mão de obra qualificada e seu alto custo. Renato Michel, presidente da Sinduscom Minas Gerais, destaca um apagão de mão de obra no setor, atribuído à recuperação pós-pandemia. A construção civil gerou 110 mil empregos no período, sendo a segunda vez na história que ultrapassa os 100 mil no primeiro trimestre, com destaque para a construção de edifícios. A geração Z deu start na compra de imóveis. Apesar das notícias de que os jovens preferem alugar, construtoras e incorporadoras notam um crescente interesse de pessoas entre 20 e 30 anos na compra de imóveis. De olho nesse público, empresas do setor como a SKR investem em tecnologia para atrair os mais novos. A localização é crucial, com proximidade de eixos de transporte público sendo um grande atrativo. O Hospital Sírio-Libanês revela nova tendência no mercado imobiliário. O segmento de hospitais privados tem se mostrado promissor no mercado imobiliário brasileiro, especialmente em São Paulo. Grandes grupos de saúde estão disputando por ativos de alta qualidade e localização estratégica. Um exemplo recente é a nova unidade do Sírio-Libanês, que ocupará 9 andares da Torre Orvalho, parte do complexo O Parque no Brooklyn, em um contrato de longo prazo com a Brookfield Properties. As obras estão em andamento, com a inauguração prevista para o início de 2025. As ruas mais caras do mundo. A Quinta Avenida em Nova York continua ostentando o título de mais cara do planeta, com um aumento de 14% desde o fim da pandemia. O valor do metro quadrado por lá? Impressionantes 21.527,80 dólares. Mas nem só de Nova York vive o mundo, né? No Brasil, a rua Oscar Freire, na zona oeste de São Paulo, entre os bairros Cerqueira César e Pinheiros, se destaca como a mais cara da América do Sul, um verdadeiro paraíso de compras para os paulistanos abastados. E não para por aí, o Rio de Janeiro também marca presença no ranking da Cushman & Wakefield, com a rua Garcia Dávila, em Ipanema, ostentando lojas e restaurantes de altíssimo nível. Pesquisadores desvendaram o mistério da construção das pirâmides do Egito ao descobrir o rio perdido Hamaramat, crucial para o transporte de materiais. Com 64 quilômetros de extensão e escondido sob areia, o rio conectava cidades e complexos piramidais, facilitando o transporte de blocos de pedra e outros materiais. A descoberta revela a complexidade da logística e o planejamento dos antigos egípcios, marcando um avanço significativo na arqueologia e na compreensão do Egito Antigo. Um mergulho no mundo do luxo. Tarpo Island, a pérola do luxo em Palm Beach, Flórida, causou um alvoroço ao ser vendida por uma fortuna de 150 milhões de dólares, quase 770 milhões de reais. Imagina só uma ilha artificial com uma mansão de 11 quartos, 16 banheiros e uma quadra de tênis iluminada. A reforma, feita pelo investidor Todd Michael Glazer, transformou o lugar em um verdadeiro paraíso, com direito a spa, piscinas e até uma biblioteca. O novo dono, o misterioso investidor australiano Michael Durrell, está pronto para desfrutar dessa extravagância em grande estilo. Nada mal, hein? E já que sextou, como sempre, não poderíamos terminar esse episódio sem contribuir com o seu fim de semana. E embora nosso mercado não pare nunca, todas as sextas-feiras nossa equipe se reúne e separa algumas dicas especiais para curtir as merecidas pausas. A dica de hoje é o filme Napoleão, lançado em 2023. O filme mergulha na ascensão meteórica de Napoleão Bonaparte desde seus humildes começos na Córcega até se tornar o imperador da França. A obra explora suas campanhas militares, estratégias brilhantes e a complexa relação com sua esposa Josefina.
Com cenas de batalhas espetaculares e uma atuação poderosa de Joaquin Phoenix no papel principal, Napoleão é uma obra imperdível para os amantes de história e cinema de alta qualidade. Já para quem prefere uma boa leitura, o jeito Disney de encantar os clientes mergulha nos princípios e práticas que tornaram a Disney uma referência global em atendimento ao cliente. A obra explora como a cultura organizacional, o foco na excelência e a inovação constante se combinam para criar experiências verdadeiramente mágicas para os clientes da Disney, e como esses princípios podem ser aplicados em qualquer negócio para alcançar o sucesso. Eu vou ficando por aqui, mas não sem antes mencionar que se você ainda não conhece o Papo Imobiliário, esse é o nosso convite. Somos um dos maiores portais de conteúdo para o mercado imobiliário brasileiro. Acesse o site www.papoimobiliario.com e conheça um pouco mais sobre nós. Não se esqueça de seguir a nossa página no Instagram com o @papoimob e assinar a nossa newsletter. Mais um canal de notícias diretamente para você. E como dica boa é dica compartilhada, não se esqueça de encaminhar o nosso podcast para um amigo do mercado imobiliário ou para quem, assim como você, se interessa pelo nosso mercado e quer saber um pouco mais. Até o nosso próximo papo!